Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo ao podcast The Crime Brasil. As Criadoras de Anjos de Nagreve. Sororidade macabra. Para quem acreditava que uma mulher era naturalmente má, um grupo de mulheres era o mal personificado. Elas disseram que não somos assassinas, não apunhalamos nem afogamos nossos maridos. Eles simplesmente morreram envenenados. Era uma morte fácil para eles, não um assassinato. Resenha com conteúdo extremamente violento. Assassinato em série, violência contra a mulher e contra a criança, aborto, suicídio e questões relacionadas a traumas pós-guerra. Não é indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. Bom, gente, antes de eu começar efetivamente o caso de hoje, eu quero avisar que tá muito calor, então o ventilador está ligado, vocês provavelmente vão estar ouvindo aí o barulho do ventilador e, sério, eu coloquei já no mínimo pra não atrapalhar tanto, mas tá muito calor, impossível não estar com ele ligado hoje. E esse é um caso húngaro, então eu não sei pronunciar direito em inglês, né, que é bem mais fácil. Imagine o húngaro, então me perdoem por não saber falar direito e eu não quero ofender ninguém, né? Mas, enfim, se eu falar alguma coisa errada, é isso, relevem, por favor. E agora sim, bora pro caso de hoje. No início do século XX, Nagreve, um vilarejo localizado no centro da Hungria, convivia com a dura realidade causada pela Primeira Guerra Mundial. O fim da guerra escancarou toda a devastação que o conflito proporcionou nos diversos setores da vida em sociedade, especialmente na vida de pobres camponeses, uma vez em que se sucedeu uma inevitável crise agrícola no país. Todo o contexto de pobreza e devastação foi acompanhado com o retorno de homens sobreviventes da guerra, que voltaram para suas casas mutilados, irritados e sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. Apesar de Nagreve estar localizada no centro do país, suas estradas eram precárias e não havia estação de trens ou pontos de ônibus que ligassem o vilarejo às cidades vizinhas, o que fazia com que todos vivessem isolados. Essa difícil realidade agravou os diversos problemas sociais que Nagreve já enfrentavam, como a impossibilidade de manter uma efetiva atividade agrícola, a falta de acesso a hospitais, medicamentos e produtos inerentes à sobrevivência. Essas condições fizeram com que as pessoas que moravam em Nagreve coexistissem com um sentimento opressor de impossibilidade de mudança de vida. Era como uma maldição, em que os moradores de Nagreve estivessem fadados a nascer e a morrer ali. Alguns, no entanto, começaram a morrer cedo demais. O contexto social de Nagreve não era o único problema que a cidade enfrentava. Os casamentos também passaram a ser grande parte de um problema grave e duradouro. Eles eram formados por homens violentos, cheios de traumas e que passaram a consumir bebidas alcoólicas numa tentativa frustrada de lidar com suas questões psicológicas internas. De outro lado, havia mulheres pobres, camponesas e muitas vezes forçadas a se casarem e a morarem na casa de seus sogros. Justamente por não haver condições financeiras de os recém-casados morarem em sua própria casa. Nessa época, o divórcio já era uma prática possível em teoria, mas não era socialmente aceito. Era motivo de vergonha eterna para as mulheres que decidissem seguir por esse caminho. Justamente por isso, a maioria dessas mulheres se sentiam obrigadas a aceitar todas as violências maritais e permaneciam em seus relacionamentos abusivos. Nesse cenário pobre, isolado e violento, as crianças eram consideradas um fardo. O pensamento predominante era de que, abre aspas, bebês seriam mais uma boca para alimentar, mais um ser desafortunado, condenado a viver em um mundo pobre e sem oportunidade de mudança, fecha aspas. Assim, as camponesas de Nagreve recorriam a métodos contraceptivos perigosos e primitivos, como o facsiga, uma espécie de tampão de madeira que era inserido no colo do útero. Quando os métodos de contracepção não eram capazes de prevenir a gravidez, algumas mulheres recorriam ao aborto caseiro, entre aspas, que consistia na perfuração do útero com o uso de uma agulha de tricô.
E quando a tentativa de aborto não fosse suficiente, o infanticídio seria o último recurso dessa mulher. As maneiras de se matar os bebês eram as mais cruéis possíveis, como deixá-los morrer de fome, sufocá-los até a morte, banhá-los em água quente e deixá-los no frio para que contraíssem pneumonia, entre outras práticas terríveis e perversas. Tais crimes eram tão comuns que os pais que assassinavam seus próprios bebês nunca eram denunciados. Essas práticas simplesmente faziam parte do cruel ciclo da vida. Ferenc Moxone, um sociólogo húngaro, publicou um estudo em 2001 sobre as comunidades rurais isoladas da Hungria do início do século XX e constatou que nesses locais os índices de suicídios eram maiores do que em outras comunidades e disse que, abre aspas, quanto mais marginalizada uma comunidade e mais frustrados seus habitantes se sentem em relação ao isolamento e à pobreza, maior a probabilidade de se voltarem para um comportamento deturpado. Fecha aspas. Aparentemente, foi exatamente isso que aconteceu em Nagreve. Não é possível determinar quando exatamente os assassinatos começaram, mas é possível dizer que um dos primeiros ocorreu na primeira metade dos anos 1910, quando uma mulher chamada Juliana Lipka se mudou para a casa de um casal de idosos doentes, com o intuito inicial de cuidar deles. Um tempo depois, em uma conversa informal com um grupo de mulheres do vilarejo, Juliana se queixou sobre o casal de idosos que cuidava e rapidamente recebeu um conselho bizarro: dissolver papel mata-moscas em água. Segundo o conselho, o papel era capaz de soltar uma camada fina de veneno que poderia ser misturado à comida ou bebida. Os resultados eram fatais e aparentemente não era possível detectar a substância. A mulher que ofereceu essa solução perturbadora era Susana Fazekas, a parteira de Nagreve. Susana acreditava profundamente que podia ter o controle da vida e da morte em suas mãos, e literalmente fazia com que essa crença se tornasse realidade. Ela era uma mulher fria e sem escrúpulos, que não hesitava em recomendar o assassinato às suas clientes desesperadas, e distribuía veneno como se fosse remédio para dor de cabeça. Susana carregava um frasco de arsênico em sua bolsa, era poderosa e respeitada em toda a cidade. Além de recomendar assassinatos, ela mesma os cometia em diversas vezes. Seu modus operandi consistia em se dirigir até a casa de uma das mulheres que pediram a sua ajuda, com o pretexto de amparar um enfermo, mas ao invés disso, ela o envenenava. Naquela época, algumas mulheres justificavam os seus assassinatos das mais diversas formas. Abre aspas. Ele cuspia no chão. Ele reclamava demais. Eu estava aborrecida. Foi vingança. Ele me agrediu. Cansei de determinada pessoa. Fecha aspas. E assim se seguia a enorme lista de motivações para assassinar categoricamente qualquer pessoa que trouxesse um ínfimo sentimento de insatisfação. Outra mulher bastante envolvida em muitos assassinatos era Rosália Tack. Ela começou a matar de modo bem pessoal, após envenenar o monstro ébrio do seu marido, o envenenando com arsênico. Após a inevitável morte de seu esposo, Rosália ofereceu ajuda a uma jovem mãe que se queixou dos abusos do seu sogro e disse que daria a ela algo que destruiria o velho. Desse modo, tanto a ideia de assassinato como as maneiras de assassinar estavam se espalhando como uma névoa diabólica por Nagreve. Nenhuma mulher matava sozinha. Em vez disso, procurava conselhos de amigas e elas as encorajavam, apoiavam suas ações e lhe forneciam o conhecimento e os suprimentos necessários para praticar os assassinatos categoricamente. Isso aconteceu aproximadamente 42 vezes em Nagreve. Foram mais de 42 assassinatos cometidos por 34 mulheres. Era uma espécie de sororidade distorcida e macabra. Outra mulher sádica que assassinou sem pensar duas vezes o seu próprio filho foi Maria Cardos. Ou Maria. Talvez eu fale Maria, tá, gente, no episódio, mas enfim. Uma das cidadãs mais conhecidas do vilarejo. Ela era mais rica do que as outras, se vestia melhor e havia se divorciado 2 vezes, algo incomum em Nagreve.
Mária decidiu que seria conveniente matar o seu próprio filho para que ela pudesse se dedicar ao seu recente namoro com o ex-prefeito da cidade. Seu filho tinha 23 anos de idade e possuía um estado de saúde debilitado, o que, segundo Mária, foi motivo suficiente para que ela o matasse friamente. Ela então começou a envenenar a comida do rapaz com arsênico, o que fez com que o estado de saúde dele se agravasse rapidamente. Pouco antes da morte do rapaz, Mária colocou a cama do filho ao lado de fora da casa para que ele pudesse tomar um pouco de sol. Enquanto ele agonizava, Mária relembrou algo que sempre amara em seu garoto. Ele possuía uma linda voz. À polícia, Mária disse, abre aspas, pensei que gostaria de ouvi-lo mais uma vez. Então eu disse, cante, meu menino, cante minha canção favorita. Ele a cantou em sua voz clara e adorável. Estava triste por perder aquela voz. Fecha aspas. Até poderia ser verdade que ela estava triste por um segundo. Porém, uma vez em que ele estivesse morto, Mária se veria livre e pronta para se casar novamente. Para a infelicidade de Mária, o ex-prefeito era um mulherengo incorrigível com hábitos terríveis de consumir bebida alcoólica. Eventualmente, ela conseguiu fazer com que ele se casasse com ela, mas eles nunca tiveram um casamento perto do ideal. Susana desprezava o ex-prefeito, e quando soube do infeliz casamento de Mária, decidiu que a ajudaria a matar o homem. Elas o envenenaram lentamente, ao longo de um mês, até a fatídica morte que ocorreu em abril de 1922. Após 20 anos matando silenciosamente, as mulheres de Nagreve finalmente foram descobertas. No final dos anos 1920, as autoridades da cidade vizinha de Szolnok, não vou saber falar esse nome, gente, é muito difícil. Lá no blog tem o post completo com as imagens e toda a descrição, tipo, como escreve cada palavra, então vocês vão conseguir pesquisar a partir do nome que lá no blog tá escrito certo, tá bom? Mas, enfim, essa cidade começou a receber cartas anônimas relatando as atrocidades cometidas em Nagreve. No início, as cartas foram ignoradas, porque era mais fácil desacreditar que mulheres mataram tantos numa cidade tão pequena. Mas quando o jornal da cidade vizinha publicou em 1929 que, abre aspas, as autoridades não estão fazendo nada. Os envenenadores continuam seu trabalho sem interrupções. Fecha aspas. O governo húngaro passou a pressionar a polícia local para solucionar o caso. Pouco tempo depois, dezenas de mulheres foram presas e passaram horas ininterruptas sendo interrogadas. Susana foi uma das primeiras a ser presa, mas inicialmente ninguém dizia nada, pois todas estavam, de certa forma, envolvidas. O silêncio não durou muito, e tentaram atribuir os assassinatos a Susana, como se as mortes partissem de uma única fonte, como se toda a maldade que assolava Nagreve partisse dela. Susana, de fato, figurava como mentora em diversos assassinatos, mas em dado momento a cidade se virou contra ela. A culpavam por tudo e passaram a chamá-la de bruxa. E de fato era mais fácil culpar apenas uma mulher por tudo ao invés de identificar a real natureza dos assassinatos. Foi dito na época que o real culpado era, abre aspas, um terrível fenômeno nascido e encorajado por amplas questões sociais. Os assassinatos eram comuns e descentralizados demais para serem atribuídos apenas a Susana. A origem de tais crimes era tão imperceptível e difusa quanto o próprio veneno. Economia, cultura e infelicidade humana criaram uma atmosfera caracterizada não pela loucura de uma parteira, mas por um silencioso e duradouro desespero feminino. Fecha aspas. Após o interrogatório de Susana, ela foi liberada. Ela implorou para que alguém da cidade a ajudasse a fugir, mas rapidamente o seu status havia se transformado em um repúdio coletivo. No dia seguinte, a polícia se dirigiu à casa de Susana. Contudo, ao perceber que ela seria definitivamente presa, Susana sacou um frasco de veneno do bolso e bebeu todo o conteúdo. A polícia a encontrou agonizando no chão. Tentou socorrê-la, mas ela morreu antes de chegar ao hospital. O julgamento do caso dos assassinatos de Nagreve foi atribuído ao juiz Janusz Kronberg, que desde o início repudiou todas as mulheres envolvidas e prendeu tantas quanto pôde.
Ele, inclusive, foi bastante parcial. O julgamento, mesmo naquela época, ficou famoso e a imprensa publicava matérias sensacionalistas e pretensiosas. Por outro lado, enquanto a população escolhia um lado, as mulheres sucumbiram às prisões precárias, com celas cheias de ratos e interrogatórios incessantes. Elas, inclusive, eram torturadas para que confessassem os crimes. A pressão era tão brutal que fez com que 2 mulheres que estavam presas se enforcassem em suas celas. Para a imprensa, aquilo foi tido como uma confissão dos crimes. Durante o julgamento, a maioria das mulheres tentou atribuir os fatos à falecida parteira Susana. A defesa alegou que os crimes eram resultado da pobreza, dizendo que as autoridades poderiam ter feito algo por Nagreve, que vivia uma realidade de pobreza extrema e falta de suprimentos básicos. O argumento era verdade. Houve omissão do Estado perante a fome e a escassez. Mas isso não mudava o fato de que ocorreram diversos assassinatos na cidade. Diante da corte húngara, Maria Kardos, que havia matado o filho e o terceiro marido, foi fria durante o julgamento e disse diante de uma plateia hostil o seguinte: todas nós, mulheres de Nagreve, sabíamos o que Susana Fazekas estava aprontando. Estávamos tão acostumadas com as ações dela como estamos acostumadas a ver bandos de gansos deixando o vilarejo rumo aos prados toda manhã. Nenhuma das mulheres que foram presas pelos envenenamentos é inocente. No final daquele dia, as sentenças foram proferidas. A maioria recebeu prisão perpétua ou longas penas. Poucas foram inocentadas porque não haviam provas suficientes para sua condenação. 7 mulheres receberam a pena de morte, incluindo Mária e Rosália. Depois dos vereditos, as camponesas iniciaram um agudo e estranho coro, que eu não vou saber falar em húngaro, mas a tradução livre é ai de mim, meu Deus. Era um lamento culturalmente cantado em funerais. E isso deixou os espectadores do tribunal bastante desconfortáveis, porque aquilo era muito palpável, muito real e próximo deles. Eles, de certa forma, esperavam um espetáculo público, mas eles não queriam lidar com a insuportável intensidade do desespero humano, especialmente vindo de camponesas pobres e de meia idade. Algum tempo depois, a Suprema Corte húngara reavaliou o caso, e ao se deparar com diversas irregularidades no julgamento, alterou diversas sentenças, retirando inclusive Rosália do corredor da morte. Mária, por sua vez, não foi poupada, e a sua execução ocorreu na manhã do dia 13 de janeiro de 1931, por enforcamento. A última matéria sobre o julgamento dizia o seguinte, abre aspas, elas causaram a maior das frustrações. Em vez de bruxas, demônios e homicidas astutas, vemos apenas mulheres gentis, pobres, velhas e destruídas nas bancadas. A vida lhes proporcionou pouca felicidade. Entretanto, elas não mereciam nada melhor. Fecha aspas. E bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou fazer algumas considerações finais e vou contar algumas fofocas que aconteceram no caso, mas que eu não coloquei no episódio, tipo, na escrita do blog e tal, e o que eu tinha preparado para falar mesmo aqui para vocês. Antes de eu partir para essas considerações, eu queria dizer que se alguém sofre com alguma questão psicológica, impulsos suicidas, ligue no 188, busque ajuda, é o Centro de Valorização da Vida. Eles estão disponíveis 24 horas por dia, por telefone. E assim, gente, não desistam da vida de vocês, por mais difícil que seja o momento que vocês estejam passando, por mais que, sei lá, não exista nesse momento para você uma luz no fim do túnel. Não desista da sua vida, ela é muito importante. E eu tenho certeza que muitas pessoas ao seu redor te amam, mas que elas não sabem como te ajudar. Então, ligue no Centro de Valorização da Vida e tente buscar uma ajuda psicológica. É muito caro
tratamento psicológico. Eu sei que não é todo mundo que tem condição de pagar um psicólogo, um psiquiatra. E o SUS, a fila é gigante, então eu sei que é muito complicado. Sempre que a gente fala, ai, terapia, não sei o quê, eu automaticamente penso que, mano, as pessoas falam, ai, tudo é terapia, né? Mas não pensam que, tipo, isso custa muito dinheiro. Então, não é todo mundo que consegue ter acesso a isso. Mas no centro de valorização da vida, talvez você consiga um acalento para o seu coração no momento que você está passando. Então, não deixe de ligar, não desista da sua vida, porque ela importa muito. E bom, dito isso, bora para as considerações. Uma parte que eu deixei fora do caso, porque, sei lá, não sei porque, na verdade, gente, é madrugada, eu não sei, não tô pensando direito. Mas durante a investigação, vários corpos foram exumados. Foram realizados diversos exames e, de fato, o papel mata-mosca não deixa vestígios, mas foi constatado diversos envenenamentos por conta do arsênico que era utilizado, né? A Suzana matou várias pessoas, eu não contei, tipo, cada coisinha que ela fez, cada morte que aconteceu, porque afinal, né, foram 42, talvez até mais. Outro detalhe importante é que, na verdade, eram 33 mulheres, não 34. Um homem participou também dos assassinatos, mas ninguém sabe o nome dele e como a gente, sei lá, não sabia o nome dele, eu não quis pôr no episódio, embora eu esteja falando aqui pra vocês, então, né, indiretamente está no episódio. E bom, gente, que eu me lembro, assim, de detalhes, é isso. A frase que eu falei pra vocês no início foi dita no julgamento, inclusive foi dita por uma das mulheres que acabaram sendo inocentadas. Porque, assim, é óbvio que existiam algumas mulheres dessas 33 que eram cruéis, mas não eram todas. E, inclusive, algumas não entendiam aquelas ações como sendo assassinatos. Elas, de fato, acreditavam que elas, sei lá, estavam colocando o marido para dormir para sempre. Ou alguém da família, né? Teve algumas que mataram a mãe, a própria irmã, várias pessoas, assim, da família mesmo. Outras acreditavam que matar as crianças era algo bom, porque ou as crianças morreriam de fome, ou da doença da época, ou sofreriam e não era justo com as crianças. Tipo, uns pensamentos bem bizarros. E eu também queria falar uma coisa sobre a questão do aborto. Cara, é uma questão que existe há tanto tempo e a gente discute até hoje, né? Você enfiar uma agulha de tricô para perfurar o seu útero, para você não ter um filho, é o extremo do desespero, assim. Eu não consigo nem imaginar a dor que essa mulher sentia, que essas mulheres, né, sentiam, e como elas de fato estavam desesperadas. Eu acho que no episódio eu não consegui passar esse desespero da época, ou talvez sim, né, porque eu falei várias vezes sobre a questão social e tal. Era muito desesperador mesmo que elas gerassem uma outra vida para viver naquela realidade de fome, escassez, de tudo. Eles não conseguiam produzir alimentos e quando produziam não conseguiam vender e a economia não girava, tipo, não existia dinheiro, eles estavam isolados, então de fato era uma situação muito difícil, com pessoas violentas à sua volta, né? Não que envenenar alguma pessoa não seja violência também, né? Um tipo de violência, enfim, que acarretava a morte dessas pessoas. Mas, sei lá, é muito foda, assim, a gente falar, né, numa realidade que a gente nunca viveu e acho que talvez nem viveria. Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado.